Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bigaia. Meu nome é Flávia e essa é mais uma versão do Tarô das Energias. Bom, vou começar a preparar enquanto vou dando os recados. Quem é novo, peço que olhe a descrição para entender como funciona essa leitura e como funcionam as outras leituras também aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir também. Comentário é muito bom, porque a gente se diverte muito nos comentários. Tarô das Energias pessoal ainda está aberto. Engraçado que a demanda está indo de um jeito tão bom, tão natural, que eu achei que eu fosse me desesperar, porque ia ter muita gente fazendo, que eu não ia conseguir. Aí me veio um alerta. Acho que tem muita gente com medo da verdade, sabe? Sabe assim? Porque quando você faz o pessoal, é seu, né? Então, assim, não tem muito como fugir. Fica esse alerta aí, galera. Então, vamos começar efetivamente. Deixa eu tirar esse daqui. Então, para quem não conhece ainda, essa é a minha versão de tarô da mesa. Eu divido a mesa em duas energias, duas pessoas. E a gente vai entrar em alguns campos de cada uma das pessoas. Engraçado que desde o dia do eclipse eu tô vendo a mesa, tô vendo as cartas. E aí eu falei assim, jura? Bem no meio das minhas férias, vocês vão fazer bem no dia do eclipse? Me recusei, gente, me recusei e falei, não, cara, na boa, não. Isso aqui tá querendo sair. Eu vou olhar, mas não vou ficar com ela não, tá? O mágico. Mercúrio retrógrado hoje, tá? Tô gravando dia 30. Não, tô gravando dia 29. Mercúrio fica retrógrado amanhã. Vamos lá. Então, será o seguinte. Pensamentos. Peraí, deixa eu levantar aqui para arrumar direito. Pensamentos. Estão pensando bem, né? Sentimentos. Não é por nada não, mas tipo, me deixa quieta. O mágico aqui, tá? Que eu já. Vamos falar, já que Mercúrio tá retrógrado e a gente tá falando tudo. Isso é um masculino muito do sofrene, porque tá despertando e na marra. Uau! Tá vendo? Tá bom pra vocês? Pensamentos, sentimentos, ações. E a outra pessoa? Uma pessoa feliz, né? Uma pessoa que tá de boa na vida, no rolê. Isso aí. Também, né? Depois do despertar do feminino. Quem não tiver assim, ainda falta, tá, gente? Mas porque assim, vou falar um negócio. Quem começou a despertar lá longe, 2012, e não tá assim ainda, temperança. Pensamentos, sentimentos, ações. Isso mesmo, taca-lhe a navalha. Vaza daqui. Deixa eu ver se tá certo, tá tudo certo. A câmera ainda está colaborando.
O áudio ainda está colaborando por enquanto. Ué, você quer essa? Medo. Eu tô com medo. Julgamento. E essa outra? Uau. Muita energia de fogo, meu povo. Então, agora para quem não conhece tem que explicar, né, gente? As de ouros no fundo do deck. Vou até botar aqui, porque eu gosto agora de ficar olhando. Seguinte. O negócio aqui é o seguinte. Deixa eu arrumar minha toalha. Porque eu tô puxando com a barriga. Pronto. O negócio é o seguinte aqui. Não sei se isso aqui é um masculino ainda, tá, gente? Mas eu deduzo por causa da energia que tá rolando. Porque aqui também caiu uma carta feminina, né? Mas isso não quer dizer nada. De início, é o que eu falei. Isso aqui é alguém que está sendo arrastado pelo cabelo na marra, tá? Tá tendo uma morte do ego, mas não é uma morte, né? Aquela morte assim na cama do hospital, aquele barulho daquele negócio. Pi, pi, pi. Não, gente, isso é muito leve, isso é muito light. A morte do ego dessa pessoa aqui, meu filho, é aquela coisa, aquele alvoroço, aquele caos. Nossa, eu tô tendo uma visão de guerra. Eu com minhas coisas de guerra. Ai, meu Deus. Eu falo que acho que essa deve ser a primeira vida que eu venho que não passa por guerra. Vamos lá, vamos clarificar esse povo. Não consigo parar de olhar para essa carta do diabo. Parece que tá olhando para mim assim, sabe? O que você quer me dizer? Isso é pensamento obsessivo, gente. Ainda mais que caiu nesse posicionamento. Você é uma pessoa que está obsessivamente pensando. Não tô ainda dizendo quem é alguém, tá? Pode ser no que está acontecendo na vida e... Ou tá tendo... Ou tá tendo o despertar, né? E aí a pessoa ela fica querendo se agarrar no ego, né? Tem 4 de ouros aqui, o 3 de copas, querendo se agarrar no ego e fica... Cara, é tipo um negócio reverso que eu tô vendo. Eu ouvi falsa bondade. É como se a pessoa, na verdade, ela... Porque o mágico ficou aparecendo, é como se a pessoa ela tivesse o dom da manipulação e que isso, na verdade, está sendo cobrado, né? Da pessoa, de alguma forma. É como se ela manipulasse, fizesse as pessoas acreditar que era uma pessoa boa, né? Com bons princípios, caráter, aquela coisa toda, mas, na verdade, já tudo no intuito de se dar bem de alguma forma. Tá, vamos começar a clarificar essa leitura estranha. Clarifica a carta do diabo. Eu tô vendo cartas caindo no chão. Não cai no chão, não cai no chão, não cai no chão. Ué. Então, tá pensando naquela ali, né? A gente já viu que sim. Tá pensando obsessivamente naquela ali. Porque eu falei, não sabemos ainda se o pensamento obsessivo é na outra pessoa ou se é coisas da vida, né? Porque seria muito óbvio se eu falasse que era na outra pessoa. Eu espero ver se vai sair alguma referência, né? Para também não
não ser muito óbvio e criar aquela ilusão. Ah, tá pensando em você em silêncio, tá te amando em silêncio, tá? Não. Se não me der prova concreta aqui na carta. Clarifica a Rainha de Ouros. Tá bom, então. Clarifica a Rainha de Ouros. Sabe o que é isso aqui? Se essa pessoa mandar mensagem para aquela ali, ela fala assim: vaza! Vaza daqui. Muito bom. Rainha de Ouros. Sabe por quê também? Eu falei Rainha de Ouros, eu falei assim: será que eu falo Rainha de Ouros com o diabo? Aí eu fiquei pensando: não, porque se eu tô olhando, eu tô colocando intenção ali. Do tipo, é como se fosse assim: não, você devia ter falado. Ok. Vocês não estão me obedecendo direito. Clarifica, então, a Rainha de Ouros e o Diabo, por favor, corretamente? Obrigada, tá, queridos? 7 de Ouros. E o 3 de Copas de Urânia. Que eu falo, eu só entro em triângulo amoroso se estiver muito explícito. Se não tiver como não falar. Essa pessoa tá pensando. Essa pessoa está esperando aquela ali fazer contato obsessivamente. Só que essa aqui não vai fazer. Tipo, oi? Não, né? Não vou. Por que deveria? Aí a gente vai descobrir quando a gente começar a andar para lá. Porque ela já tá nítido que não vou fazer contato nenhum. Tomara aqui. Clarifica, por favor, o 6 de paus invertido. Porque essa pessoa é muito orgulhosa para fazer contato com aquela ali. Sim ou não? Porque se eu fizer contato com ela, ela vai me cortar. Falei lá no começo? E aí, como meu ego é super sensível, e eu não sei, não posso ouvir rejeição porque eu não consigo aguentar, eu fico aqui obsessivamente pensando. Gente, isso é o mágico, né? A pessoa pensa tão obsessivamente que puxa a outra. Cruz credo. Não sei bem o que é isso. Eu não posso falar com ela, porque se ela me cortar, minha sensibilidade não aguenta. Mas ela tem que, né? Ela pode superar qualquer coisa que ela tem que superar lá para falar comigo, porque eu tô aqui parado esperando. Essa energia é feminina, tá? Vocês homens que vocês entram nessa, só vou avisar para vocês, quando vocês fazem, vocês estão na energia feminina. Tá, queridos? Só para lembrar vocês. Vocês estão se achando super masculinos, mas isso é totalmente yin. Nada yang. Clarifica o Cavaleiro de Espadas. Com 6 de paus. Agora a gente tá malandra. Bom, eu tinha visto o mundo no fundo do deck, né? As de ouros de novo. Porque essa pessoa, na verdade, ela quer sair desse ciclo, né? Ela quer sair, ela já entendeu que são ciclos repetitivos que eles experienciam. Então é como se dissesse assim: se ela fizer contato comigo mais uma vez, eu vou agir de outra forma. Eu vou mudar o ciclo. Como se ele tivesse entendido, cara, tem um padrão, eu agi
de uma certa forma e os ciclos ficaram se repetindo. Só que, querido, se você quer mudar o ciclo, meu bem, quebre o ciclo, você. Não é ficar enviando raio laser mental para outra pessoa fazer isso para você, não, querido. Enfim, tem que ter muita paciência. Vocês sabem que quando eu vejo uma energia masculina, yang, que está realmente, porque eu consigo ler a energia, né? Que está realmente passando por alguma questão complexa, mas que a pessoa está tentando, que a pessoa está tentando agir corretamente e aquela coisa toda, vocês veem que o jeito que eu falo é completamente diferente, tá? Eu tenho mais empatia, eu tenho mais compaixão, mas quando eu começo a sentir a energia de uma pessoa que na verdade está agindo de má fé, está sendo manipuladora, narcisista, aí eu debocho, entende? Aí eu debocho bastante. Então, é aquela coisa. Enquanto não me trouxer nada desse lado aqui que me mostre que é uma pessoa que está agindo assim por algum motivo do qual ela não consiga evitar ou coisa do tipo, eu vou esculachar, porque é assim que é. Entendeu? Porque tá nítido aqui pelo posicionamento das cartas. E a mesma forma se acontecer do lado de lá, do lado feminino. Então, assim, se eu ver que é uma pessoa que está agindo de má fé, né? Porque tem mulher que tem tendência a ter complexo de alecrim, né? Ah, eu sou muito vítima, eu sou muito sofredora, eu sofro na mão dos homens. Ah, coitado de mim. Aí quando você vai ver, vai analisar a pessoa. Então, assim, gente. Clarifica a torre, as ações. Agora muito me interessa. Por quê? Vamos voltar ao que eu falei. Enquanto não estiver me dando nenhuma motivação para começar a ter empatia, para começar a ter compaixão, entender os reais motivos por trás das atitudes dessa pessoa, eu vou esculachar. Agora caiu a morte. Começar a ser assim. A pessoa, ela tá passando por algo que vai mudar essa realidade. Aí a gente começa a repensar. Então vamos ver. Aonde? O eremita. Clarifica a torre. Essa pessoa não está agindo porque ela está com medo. Só um instante. Ela está com medo das atitudes dela prejudicarem ainda mais a situação. É como se. Cara, eu não tenho. É como se, entendi. É como se a pessoa dissesse assim, cara, eu não tenho a menor sabedoria para lidar com isso. Então, eu prefiro deixar na mão da outra pessoa, porque é como se. Ah, ela vai saber como agir? Porque o meu medo é eu agir errado e piorar a situação. É como se essa pessoa tivesse com medo dela mesma. Eu sou um trem desgovernado. Porque nos pensamentos, você vê, caiu a rainha de ouros e sete de ouros. É como se dissesse que essa pessoa, ela fica tendo sinais e pensando constantemente de que a forma como ela normalmente age não é a forma certa para lidar com essa situação, que ela precisa ser mais estável. Clarifica o sete de paus. Essa pessoa não vai agir, né? Porque o cavaleiro de paus invertido é enlouquecido.
É exatamente o que eu falei. Essa pessoa ela tem medo da forma como ela age nas coisas. É como se dissesse assim, cara, eu tenho esse jeito, que é desgovernado, caótico, mas eu já vi que com essa pessoa não dá certo, não funciona. Então ele tá num looping de medo, medo dele mesmo. Ou seja, quis terminar um ciclo, mas abriu outro, abrimos outro ciclo, parabéns. De que agora ninguém vai falar com ninguém e é isso aí, ficaremos aqui já faz 84 anos. Aquele meme do Titanic, sabe, da velhinha no barco. Já faz 84 anos. Gente, eu tenho que arrumar um jeito de botar uns memes no meu editor de vídeo, cara. Meu sonho. Vou tentar fazer isso. Tem vários memes que eu fico falando assim, eu preciso botar isso nas leituras, porque é sensacional. É, eu tô sentindo que vai vir mais coisa pra cá. Vai vir mais coisa pra lá? Genérico? Clarifica a morte. Nice. Se essa pessoa passar por uma transformação, ela vai entender que, na verdade, a energia caótica dela é energia de fogo, tá? Energia de fogo, quando você aprende a utilizar ela, você se torna assertivo e não caótico. Você se torna uma pessoa confiante e não egocêntrica. Entende? É como se algo estivesse se transformando nessa pessoa para ela aprender a trabalhar com a energia de fogo que ela tem. Clarifica o rei de paus. É, cara. Essa pessoa ela vai ressignificar as coisas dentro dela mesma, né? E eu não acredito que seja algo proposital, tipo, agora eu vou mudar. Não. Essa pessoa não tem essa consciência. Eu tava falando pra minha amiga hoje, que é muito louco as coisas que aconteceram comigo. Que depois, quando eu fui estudar, eu fui saber que é característica de Rahu e Ketu Atma Karaka, tá? Porque quando Rahu e Ketu são Atma Karaka, a gente normalmente não lê, né, da forma tradicional, mas muitos astrólogos modernos começaram a perceber que essas pessoas elas têm uma forma de ser guiadas para o Dharma que é quase que incontrolável, tá? Eu tenho Rahu e Ketu Atma Karaka e tenho Rahu e Ketu exaltados, em signos exaltados, em casas exaltadas. Então, assim, é como se eu fosse completamente comandada pelo meu Rahu e meu Ketu, tá? Isso trouxe para mim o quê? Toda a minha jornada espiritual foi espontânea, eu não busquei nada. Simplesmente as coisas aconteciam comigo, as transformações, sabe, as transmutações, as coisas, eu tipo, passava mal do nada e eu via coisas do nada e tudo do nada e eu falava, que porra é essa? E aí eu ia pesquisar o que era aquilo, porque não tinha explicação científica para nada, aí eu ia saber o que eu estava tendo. E era um monte de coisa bizarra, sabe? Por causa do Rahu e do Ketu. Então, o que eu tô vendo é como se dissesse que essa pessoa, ela, provavelmente ela tem Rahu e Ketu Atma Karaka. É como se ela fosse passar pela transformação, ela querendo ou não. Ela não tem o menor controle. Ela não é uma escolha, não, vou lá então agora me internar num ashram e agora eu vou ser um ser de luz. Não. Vai ser arrastado pelo cabelo. Porque essa pessoa. Cara, eu tô vendo o mapa todinho, mas eu não posso falar. Eu tô vendo um ascendente em ar, uma casa 7 de fogo, escorpião, touro.
todinho o mapa. Saturno na casa 7. Jesus. Enfim, precisa mais coisa aqui? Deixa eu pensar. Não. Então vamos lá, vamos pro outro lado. Você quer essa aqui? Tá. Vamos lá, minha querida. Ok. Quando Júpiter for para Aquário, é como se essa pessoa tivesse tido um shift. Nove. É como se essa pessoa tivesse tido um shift e que agora ela sabe para onde ela está indo. Antes era tudo muito. É como se ela não visse nada no horizonte. Agora ela vê. Sabe? Ela vê para onde ela está indo. Sentimentos. Juros. 6 juros. Olha isso. Eu ia falar muito conflito, né, amiguinha? Mas ó, estamos cheios de conflito, ó, coisa bonita, organizada. Clarifica os sentimentos. Conflito, né, amiguinha? Uhum. Tudo conflito mental, tudo dentro da pessoa. Clarifica o 8 de pau. 8 de paus, ó. 8 de espadas. Aí ele ia jogar aqui no 8 de paus. Ah, você jogou fora? Assim? A pessoa? Ok. Entendi. Devolveu. Devolveu pro eu superior. Devolvo pro eu superior dele. Ele que o eu superior que cuide. Arrasou. Isso mesmo. Parece eu na jornada. Vou ficar cuidando dessa porra, não. Manda de volta pro eu superior dele. Tipo, juro, gente. Oh, meu Deus. Sensacional. Eu renego a jornada. Eu renego essa porra dessa jornada. Gente, Mercúrio fica retrógrado e começa a falar palavrão, tá? Então, assim, desculpa. Eu tava bem melhor com isso, mas, tipo, não tem como. A época de Mercúrio retrógrado é complicada. Cara, essa pessoa, ela simplesmente ela não tem mais a menor vontade. Porque ela não tem a menor vontade mais. Alma gêmea é meu. Que palavrão eu posso falar delicado? Tá, vocês entenderam. Encaixa aí. 3 pontinhos, encaixa aí. Cansei dessa palhaçada. Clarifica o 6 de copas. Porque o que acontece? Quando Júpiter saiu da debilitação,
É como se essa pessoa tivesse entendido uma porrada de coisa. É como se ela tivesse entendido a real sobre a jornada. Gente, essa leitura tá total eu. É o que eu falo. Eu passo pelas coisas um pouco antes, né? E eu já sei que isso é coletivo. Vai começar a acontecer com uma galera. A gente vai começar a não sentir a menor ressonância com essa palhaçada. Menor. E aí vai começar a abrir os caminhos para um monte de outras coisas que já está acontecendo comigo, que eu não posso nem falar abertamente agora. Que eu falo assim, mano do céu. Porque é bem. O que está acontecendo agora é bem como o meu professor me ensinou, e é bem ao contrário do que as pessoas pregam na internet sobre a jornada de chama gêmea. E é como se o meu professor tivesse, tipo, tudo que ele falou para mim tivesse realmente se materializando como é a jornada. Porque até a parada começar na matéria, você fica, né, meio de John Travolta. Gente, cadê os memes? Cadê meus memes de John Travolta? Assim, né? E aí você tenta acreditar em alguma coisa, mas... E aí ele falava, a jornada não é isso, a jornada é isso, isso e isso. E aí é o que eu tento falar para vocês. Gente, eu tento explicar para vocês como eu tenho ressonância e como eu fui ensinada por uma pessoa extremamente sábia sobre o assunto. Inclusive, assim, uma pessoa muito antiga, uma pessoa que começou a despertar nos anos 60, entendeu? E o trabalho da vida dele todo era trabalho de luz, assim, passou por várias ascensões a pessoa, dos anos 60 para cá. Então, é uma pessoa que sabe do que está falando, tá? Não é um bando de tia do gato do tarô da internet, que é assim que ele chamava. Tia do gato, sabe quem é tia do gato? Aquela tia cheia de gato, que não faz mais nada a não ser jogar tarô na internet, falando que fulano vai voltar. São essas as tias do gato que inventaram a tal da jornada de chama gêmea que vocês conhecem na internet. Que não tem nada daquilo, enfim. O que é isso? Clarifica o Cavaleiro de Espadas. É. É como se essa pessoa tem um julgamento aqui também. É como se essa pessoa ela tivesse cumprido a parte da jornada aonde você precisa, na verdade, desviar de um monte de ilusão. É como se dissesse assim: se você conseguir desviar das ilusões, vai chegar uma época que a gente vai parar de mandar. Se você ficar aceitando todas elas, elas vão continuar vindo. Um monte de arro para você, querida. Então, como ela começou a cortar aquele monte de ilusão, ela, de certa forma, vai ser recompensada com um próximo ciclo da jornada. Né? Que é que eu falo que eu já estou vendo isso se materializar, pelo menos para mim. Clarifica o julgamento. Eu ouvi que essa pessoa ela está aprendendo a ser um pouco mais receptiva, um pouco mais aberta, ou seja, a trabalhar com energia yin. Porque essa carta aqui ela fala sobre uma pessoa defensiva, sobre uma pessoa que foi muito ferida, então ela começa a se defender. É como se ela estivesse entendendo que o que vem para atacar ela, na verdade, é responsabilidade dela por causa da cocriação, da materialização da cocriação. Então, se eu vibrar diferente, vai parar de vir o que sempre vem
que são coisas das quais eu preciso me defender. Porque eu ouvi aqui, é um novo começo, que é onde as coisas vão ser mais rápidas, entende? Por isso que tem o 8 de paus aqui embaixo. Isso vai ser trazido pelo julgamento. Então vamos lá. Está acontecendo alguma coisa aqui. A carta que vai cair aqui vai ser imprescindível para o que eu estou achando que vai acontecer. Clarifica as ações. Só me respondam uma coisa. É pro lado direito ou pro lado esquerdo? Tô confusa. É pro lado direito ou pro lado esquerdo? Vou fazer no meio. Continuo confusa, obrigada. Não me ajudou. Não é para saber? Porque, para mim, eu tô olhando essa pessoa indo pro outro lado, foi embora. Porque essa aqui ela não consegue. 10 de copas invertido, não tem nada para dar aqui. Pelo menos não por enquanto. Tem vários ais aqui que eu tô vendo completamente conectados a essa pessoa, como se ela estivesse manifestando coisas novas. Clarifica os sentimentos. Porra, obrigada. Hein? Jura? Que confusão, hein? Não é para eu saber? E aí vocês vão fazer eu jogar o deck todo? Porque eu tô dessas hoje. Nada vai me fazer acreditar que vai ter um ciclo novo entre essas duas pessoas. Ah, vamos clarificar isso aqui, né, tolinha? Ah, por isso. Ok. Dá licença, seu imperador. Clarifica a energia entre as duas pessoas. Viu? Falei? É o que eu falo. Para acontecer alguma coisa entre essas duas pessoas, vai precisar ter tanto trabalho, mas tanto trabalho, mas tanto trabalho, mas tanto trabalho, que essa pessoa, eu, por exemplo, é o que eu falo, eu particularmente, eu tenho preguiça. Real, assim. Eu não acho que vale a pena. Entendeu? O que eu falo agora, se o universo pegar essa pessoa, jogar numa máquina do tempo, e aí, entendeu? Aquela coisa, tipo, sem muitas responsabilidades desse lado aqui,
Pegar, jogar numa máquina de lavar e sair pleno. Alguma coisa do tipo assim, que sabe que você não tá vendo e um belo dia aparece a pessoa lá toda plena, toda mudada? Sem você ter que passar por nenhum perrengue, nenhum drama, nenhuma treta. Aí, ok. Mas, tipo, é difícil isso aí, né? Bem difícil. Clarifica esse imperador e esse 10 de copas aí. Estranhos. Porque é o que eu falo, gente. A pessoa não quer mudar. A pessoa não quer mudar. E o universo tá arrastando essa pessoa pelo cabelo. Agora, você acha que essa é uma pessoa agradável? Pensa bem. Uma pessoa ótima, amara, de você ter uma relação, de você conviver. Você acha que você vai estar manifestando um romance, meu amor? É só treta, é só estresse. Eu acho que muita gente aqui, que fica viajando na maionese, pensa assim, eu quero meu divino masculino. Isso aqui, gente, não tem nada de divino, tá? É só um masculino. Então, quando vocês ficam se encaixando em divino masculino, divino feminino, vocês têm que entender que não tem divino nenhum aqui, tá? É só um masculino comum. E aí você vai, quero meu divino masculino. Vocês acham que vocês vão ter o quê com esse divino masculino aqui? Plenitude? Drinks na praia? Tudo pleno e maravilhoso? Igual aquele filme que eu estava vendo ontem, mega romântico, sabe? Esqueci o nome daquela atriz, que é muito engraçada. Que ela, tipo, sofre um acidente lá e ela acorda numa comédia romântica. E aí ela, tudo ela resmunga, tipo, sabe? Vocês acham que vai ser assim? Então é o que eu falo. A energia desse lado aqui é daqueles que concordam comigo de que não vale a pena. Não temos nem sentimento sobre o assunto. Porque as ações aqui para mim dizem que essa pessoa ela tá querendo. Ai, vamos. Ai, gente. Porque assim, boring, né? Já tá boring isso aqui. Clarifica esse 2 de copas pra gente finalizar. Gente, essa pessoa ela sabe que vem um rolê. Porque olha só, 2 de copas, né? Ela tá manifestando isso aqui, gente. Eu não acho que vem dali. Não sinto a vibe. Olha lá. Vai ter, gente. Olha só, 10 de copas invertido. Você acha que a pessoa com 10 de copas invertido vai dar um 4 de paus para essa pessoa aqui? Pensa bem. Isso vai dar 2 torres, cara. 2 torres essa pessoa. Pensa bem. Então, gente, é isso, né? Nem precisa mais. Ai, espero que vocês tenham curtido. E é isso, não tem mais nada pra falar. Curte aí. Segue. Ih, você vê como é que eu não sei nem falar essas coisas, porque eu acho tão ridículo. Mas a gente tem que falar, né? Porque o YouTube tá cada vez pior. Segue aí, curte aí, compartilha aí, comenta aí. E é nóis. Beijo.